Então, mais uma vez, a gente está aqui, né, trocando experiências. Eu e a Vivi, a gente resolveu fazer mais uma conversa sobre as pesquisas que fizemos lá no hospital, né, para a ação do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, para deixar ainda mais claro como é que foi toda essa estruturação da parte de pesquisa. Acho que aí ainda tem mais coisas ainda para explorar, para especificar de tudo isso. Então a gente resolveu fazer mais uma conversa, né, uma conversa bônus. Antes eu vou me apresentar, então meu nome é Mariana Merdini, eu sou arquiteta, eu sou especialista em construção civil. Estou participando também dessa ação do hospital. Estou com como essa ação ela foi dividida em várias partes, em vários grupos, para, né, enfim, como são quase 30 profissionais, né, envolvidos nessa ação, a gente resolveu dividir em grupos para cada um ter uma frente de trabalho. O meu grupo, eu fui coordenadora do meu grupo, estou sendo ainda, que ficou responsável pelo projeto da parte dos consultórios. E a Ivy ficou como coordenadora da parte de pesquisa. Então, por isso que ela tem, eu acho que mais ainda a agregar nessa parte de como trazer referências para começar um trabalho que tenha ênfase em neurociência aplicada à arquitetura, né? Eu não sei, Ivy, se tu quer se apresentar também. Legal, Mari. Eu sou arquiteta também, sou pós-graduada em gestão empresarial, também sou certificada pela NeuroArc Academy e pela qualidade corporativa em projetos para ambientes de trabalho também. E eu quis fazer um resumo, né, passo a passo de como foi a minha experiência, né, para ficar uma coisa mais assim didática, né, e simples das pessoas entenderem como que eu fiz. Porque eu não sou uma especialista em pesquisa, não tenho, nunca fiz, é a primeira vez que eu estou fazendo. Mas eu achei muito legal estar partilhando isso, né? Da forma como eu fiz, apesar de ser assim, de ter um certo conhecimento, que a gente já tem o conhecimento técnico da arquitetura, mais o estudo que a gente vem fazendo com a neuroarquitetura, eu quis simplificar, né? Eu fiz de uma forma assim bem tranquila, que daria para fazer. Até porque nesse projeto, né, nessa ação específica do hospital, eu tinha que trabalhar com algumas coisas com relação ao tempo, né? Uhum. Uma ação muito curta. Então, a primeira coisa que veio na minha mente foi, meu Deus, é muito pouco tempo. Pesquisa, a gente Como tem na cabeça da simplificar. gente, né, aquele conceito que pesquisa são anos, né? Muito tempo para pesquisar. Exato. E aí eu pensei, né, vou estabelecer algumas etapas, né, para eu conseguir fazer isso, porque eu não ia deixar de tá participando, né, de aceitar o convite, que era uma coisa que eu queria. E eu particionei em 4 etapas. Uhum. A primeira, mente aberta. A segunda, pergunta clara. A terceira, origem da fonte de pesquisa. E a quarta, não querer saber tudo. Uhum. Mente aberta. Por que eu estou dizendo isso, mente aberta? Porque a mente aberta não quer dizer que você tem que acreditar em tudo, né? Exato. Não é Uhum. isso. Sim. A mente aberta quer dizer que você tem que saber ouvir tudo de todos. Não quer dizer que você vai usar tudo aquilo que você Sim. ouviu, né? Aí eu até brinquei comigo aqui, que eu coloquei aqui que a minha pesquisa foi meio que assim, uma curiosidade seletiva. Uhum. Ficando muito curiosa, né, pesquisando, mas eu fui selecionando, né? Eu tinha que ter eu tinha que ser um pouco crítica também na E, pesquisa. uhum. Né? Não dava para ir colocando tudo, acreditando em tudo. Eu acho que essa parte de mente aberta, ela é muito relacionada, então, como tu disse, aí livre, aí desimpedido dos preconceitos, ouvir, mas entender que nem tudo aquilo que tu vai ouvir vai ser útil, né? Como tu disse mesmo, assim, daí criar ali uma visão crítica sobre o que vai te servir para o teu trabalho, né? Não, e foi exatamente isso. Até porque quando eu falei assim de mentes abertas, né, eu pensei assim, como a arquitetura às vezes ela vai para um lado muito técnico, né? A Uhum. gente tem algumas coisas que é muito engessadas, que é muito que a gente quer colocar sempre tudo numa caixinha, né? Quer sempre Uhum. colocar tudo num parâmetro, numa ordem, numa sequência, né?
E aí eu aprendi assim que, gente, eu preciso abrir na minha mente, né? Eu preciso ouvir, eu preciso que de repente aquilo que eu ouvi ali, ou que eu li, ou que eu pesquisei, não vai servir para aquele momento. Mas de repente uma partezinha dele vai servir. Peraí, deu uma Tá travadinha, cortando? agora voltou. Com relação a a mente aberta, o que eu achei mais legal e que foi mais assim assertivo para mim, me fez ficar tranquila com a pesquisa, foi entender que eu tinha que me desconstruir de alguns preconceitos, de algumas fórmulas, de algumas normas, né? Até porque a neuroarquitetura ela é bem complexa, né? Ela não é uma coisa assim exata e fácil de aplicar. Né? Então, assim, eu não podia pegar não é uma fórmula que eu vou lá. Receita de bolo. Receita de bolo, vou lá e faço. Então, eu precisava desconstruir algumas coisas. E leva um tempo, né? Leva um tempo para você começar a desconstruir aquela coisa de, por exemplo, no briefing, né? Vou dar até um exemplo no briefing. O briefing, o que aconteceu? Eu tive que entender que o meu cliente, meu principal cliente, não era uma pessoa específica, não era uma família específica. Na questão do hospital, eu me fazendo muitas perguntas, que é até na próxima etapa, que é a pergunta clara, né, que a gente tem que fazer, porque toda pesquisa ela parte de uma pergunta clara. Por quê? Porque a pergunta, o que é a pergunta? Ela é o que eu vou resolver? Qual o problema que eu tenho que eu posso resolver? Né? A pesquisa é para isso, ela é para resolver problemas. E aí, o primeiro problema que eu tive foi entender e desconstruir. Quem é meu cliente? Tá? Meu cliente não é uma pessoa, meu cliente não é uma família, meu cliente não é somente os usuários, né? Meu cliente não é somente aquelas pessoas que trabalham lá. E aí me veio uma coisa muito interessante. Eu comecei a pensar, me questionar, né? Que é a tal da pergunta clara. Então, a segunda etapa, o que é a pergunta clara? A gente precisa ter em mente, saber muito claro qual é o objetivo da pesquisa, né? Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Né? E a pergunta, ela serve para quê? Para você identificar que problema que eu quero resolver. A pesquisa é isso, né? Então, você tem que saber tá muito claro que problema que você quer resolver. E aí vai surgir um monte de possibilidades, né? Vai surgir um monte. E o primeiro problema, para mim, que eu tive que resolver foi a questão de entender na dinâmica da neuroarquitetura, que não é tão simples assim, né? Que é complexa, porque ela lida com seres humanos e com o cérebro, né? Que é algo extremamente complexo. Eu tinha que entender quem era o meu cliente, né? Eu tinha que entender e abstrair e ter a mente aberta para entender que o meu cliente não era uma pessoa específica, não era uma família específica, não era somente os funcionários, né, os usuários ali, os colaboradores, e também não eram só os usuários, né? Sim. E aí eu comecei a perguntar sempre com a pergunta na cabeça, né? Quem é? Quem é? Quem é? E aí eu cheguei à conclusão que o meu principal cliente era o hospital, era aquele ambiente que estava em desarmonia, né? E aí veio mais questionamentos. Eu falei, tá, o meu cliente, meu principal cliente é o ambiente, porque a partir daquele ambiente, quando eu melhorar aquele ambiente, eu vou conseguir, pela neuroarquitetura, impactar aquelas pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Aí eu falei, tá, mas o ambiente não fala, né? Quem vai falar por ele? Não vai responder a pergunta. Ele não vai me responder essa pergunta. Então, quem vai falar por ele? Aí eu pensei, bom, quem passa a maior parte do tempo dentro dele, quem sofre a maior influência dentro dele, né? E aí eu cheguei naquela questão que eu tive que afunilar. Bom, quem passa a maior parte do tempo sofrendo ali, junto com aquele ambiente, são os colaboradores, são as pessoas que ficam a maior parte do tempo ali, né? E aí eu falei, bom, então agora eu já sei quem é realmente o meu cliente, quem é a pessoa, quem é a pessoa que eu vou fazer essas perguntas, né? Que vai te dar informações para esse que vai falar pelo hospital, né? Que vai falar por aquele ambiente, né? Que a gente que entende sabe que que ambiente está em desarmonia, né? Sim. Bom, e aí eu vou para a terceira etapa, né?
que aí, bom, abri a minha mente, né? Estou recebendo todas as informações, estou acolhendo todas as informações, já sei qual é a minha pergunta, já identifiquei, então agora eu preciso pesquisar, vou partir para as pesquisas, né? Bom, e aí, algo muito, muito importante, a gente precisa saber a fonte, da onde que a gente vai pesquisar, né? Isso é muito importante, para a gente que trabalha com neuroarquitetura, mais ainda, né? A gente tem que procurar revistas especializadas, sites específicos, né, de pesquisa e saber pesquisar também, né? Porque a gente não pode, enquanto profissional, né, enquanto estudioso da neuroarquitetura, né, que lida com vidas, né, a gente tem que ser responsável, a gente tem que buscar a informação correta. A gente não pode ser leviano de estar usando a neuroarquitetura simplesmente para vender projetos, né? E outra coisa, assim, a gente também, além de ter esse cuidado com a pesquisa, a gente também tem que ter cuidado com as fontes que vão nos dar, informações sobre, né? Por exemplo, nós temos formação na NeuroArc Academy, né? A gente sabe que no Brasil é a pioneira, né? No estudo da neuroarquitetura. A gente tem que pesquisar, a gente tem que saber a fonte, né? Então, assim, é outra coisa que eu tomei bastante cuidado. Essas informações, elas têm que ser... É isso que justifica a neuroarquitetura, né? Bem, que difere ela, né? Como tu disse, assim, não é só para vender projeto, é para justamente ela ser científica, né? Ela te dá dados verídicos, né? Que tu possa aplicar. Então, justamente não é brincar de pesquisar em qualquer coisa, em qualquer blog, né? É justamente saber em que fontes vão ser essas que vai nos trazer informações adequadas e com fundamento científico, né? Para gente. Não é só a gente ir lá e olhar e colocar a plantinha ali atrás ali, né, do ladinho, e achar que a gente está fazendo biofilia, né? Isso mesmo. Não é simplesmente isso, né? Bom, então aí eu parti para a quarta etapa, que é não querer saber tudo. Gente, a gente não tem como ter o mesmo conhecimento, a mesma bagagem, a mesma expertise de um neurocientista, de um psicólogo, né? De um fisioterapeuta, né? Que a gente que mexe com, que faz projetos corporativos, a gente tem que ter uma noção. Não temos como ter esse conhecimento, né? E por isso a gente precisa trabalhar com outros profissionais, né? Em conjunto com outros profissionais, né? A gente tem que entender que cada um tem a sua especialidade, cada um domina aquela área, né? E aí, quando a gente dividiu os temas, né? Do meu grupo de pesquisa, nós dividimos as partes e eu fiquei com a parte do questionário, né? E aí eu saí enlouquecida, ligando para todos os meus amigos psicólogos. Aí eu tinha 2 mentorias, uma com o Mailton, que é neurocientista, outra com a Sinara, que é neuropsicóloga. E saí perguntando. A gente não tem que ter a pretensão de achar que consegue fazer sozinha, porque a gente não consegue. Exato. O trabalho vai sair? Sai, né? Mas não vai sair da mesma forma quando a gente faz aquilo, quando a gente faz em parceria, né? Quando a gente pega o conhecimento dos outros profissionais, né? O trabalho é outro, o grau de entendimento da gente também é outro, a troca, né? É muito grande a troca entre a gente, a arquitetura, e a gente começa a perceber que está tudo interligado, que está tudo andando junto, e isso é muito prazeroso, porque a gente olha e vê o resultado, né? Isso. E são visões de mundo completamente diferentes, né? Então é bem importante, assim, tu não viver só na tua bolha de pensamento, tu entender que tem essa multidisciplinaridade que tu vai ter que entender o que esses profissionais que são capacitados para a área deles, que é entender o outro, por exemplo, e daí no momento que tu precisou de um questionário que tu precisava entender o outro, tu buscou quem realmente é especializado em entender o outro, né? Sabe, então, né? A minha preocupação na hora de fazer o questionário é porque a forma de perguntar faz toda a diferença. A gente pode achar que não, é uma perguntinha, é uma pergunta boba. Não é, né? A forma como você pergunta faz muita diferença. O jeito, existe uma técnica, né? Ali para você fazer. E eu queria fazer da melhor forma, e principalmente porque eu não queria
influenciar a resposta. Uhum. Porque como a gente acaba que entende um pouco, né? A gente acaba que faz a pergunta já meio que sem querer, induzindo a resposta, né? E existe uma técnica para isso, e foi muito legal aprender. E, gente, para finalizar, é paixão. A gente tem que amar. A gente tem que amar. Amar muito, porque exige muito estudo, né? Mari sabe disso. A Sim. gente estuda pra caramba. A gente lê pra caramba, né? E a gente tem que ter em mente que isso não é simplesmente dizer que está fazendo, que nem a gente estava falando, dizer que está fazendo neuroarquitetura. A gente tem que ter amor pelas pessoas, né? A gente tem que ter empatia pelas pessoas. É muito mais abrangente do que a gente possa imaginar, né? E é aquele ditado, né? Faça com amor, faça com dedicação que o resultado vem, né? A gente pensa, eu esqueci o ditado, como que era? Quando você trabalhe com o que você gosta e você nunca vai achar que está trabalhando. Você nunca vai sentir que está trabalhando, né? Uhum. Trabalhe com você, faça o que você gosta e você não vai sentir que está trabalhando. E é isso a neuroarquitetura, né? A gente tem que ter muita paixão, muito amor e muita humildade também para entender e saber que nós não sabemos tudo, que a gente está longe ainda de ter resposta para tudo, né? Que não existe fórmula, que a gente está caminhando, né? Nesse aprendizado da neuroarquitetura, é isso. Eu acho que quando a gente começa, quem conhece o mundo, né, da neuroarquitetura começa a estudar, né, que nem eu vejo dando curso com pessoas que não conhecem ainda a neuroarquitetura, né, estão começando a entender sobre o assunto, gera sempre aquela ansiedade, né, de meu Deus, agora eu vou ter resposta para tudo, mas na verdade o que tu vai ter é muito mais perguntas. Mais perguntas. Mais perguntas do que tinha. Mais questionamento. Exato. E assim, tem que entender que a gente não está aqui também para dar resposta para tudo, como eu te disse, em fórmula de bolo, em nada, porque tu tem que criar o teu método também, né? Tu tem que testar, tu tem que ver se vale a pena, tu tem que ver quais são as variáveis, na verdade, de cada projeto para fazer o teu método de briefing, de projeto, que nem, por exemplo, tu falou desde o comecinho ali que esse cliente hospital é um cliente super específico, é uma coisa que é pública, que a gente conseguiu contato por intermédio de uma associação, que tu não tem total liberdade para sair lá mexendo tudo, porque tem outros setores que estão envolvidos no mesmo pavimento. Tem diversas variáveis e tem que ainda fazer sentido para quem está sendo atendido ali. Apesar de seus funcionários que foram a voz para esses questionários, esses ambientes ainda têm que fazer sentido também para os pacientes, né, que são fragilizados ali no caso. Então, como é que vai ter receita para tudo isso? Não tem como. Não tem como. Tem que descobrir a sua maneira. Eu acho que assim, mas essas 4 etapas que tu falou desse teu método que tu criou para essa ação de mente aberta, pergunta clara, pesquisas e não querer saber de tudo, não achar que tu sabe de tudo, eu acho que é chave assim para tu começar uma pesquisa, sabe? Para tu entender, para tu começar a estruturar a pesquisa, sabe? Então, tipo, tu tem que absorver isso mesmo, essas suas 4 etapas. Isso sim vai ser aplicável a todos os projetos, sim, mas com suas variáveis em cada etapa, sabe? Então, eu acho que é super válido mesmo Aí eu disse para a Mari, naquela primeira, nossa, não veio assim, essa como que eu tinha feito. Aí eu parei e falei, não, e aí veio, eu falei, não, eu fiz assim, porque assim, eu não tinha conhecimento, não tinha como eu aplicar uma metodologia, né? Isso. Qualquer metodologia que eu fosse aplicar, que nem você disse, a gente estava num terreno, assim, um hospital público que envolve N questões, né? Envolve N pessoas, né? A gente não tinha autonomia, né? Que nem você falou, para estar fazendo uma coisa com uma metodologia, né, específica. E aí eu pensei, tá, mas e aí, por eu não vou fazer, né? Eu não vou fazer, eu tenho que fazer, né? Eu queria muito fazer. Então, assim, quando a gente quer, a gente acha um jeito, né?
E aí eu fui pensando e foi surgindo, eu falei, não, eu tenho que passar para a Mari essas 4 etapas, porque foi exatamente da forma que eu fiz. E eu acho que isso dá super certo para qualquer projeto, para qualquer tipo de pesquisa, né? E é que nem a gente conversou no outro encontro. Não existe fórmula. Não existe fórmula. Não existe fórmula, mas existe um caminho, né? Como eu já trilhei esse caminho, eu falei, eu preciso passar esse caminho para as outras pessoas, que vai facilitar. E aí, de repente, desse caminho aqui, outras pessoas podem criar outros caminhos, né? E assim a gente vai crescendo junto, que é o que eu acredito. Eu acredito muito que a gente só cresce quando a gente partilha conhecimento, quando a gente abre conhecimento, né? Quando a gente se abre para ele, quando a gente abre e espalha tudo que a gente aprendeu. É nisso que eu acredito. E eu estou muito feliz, Mário, muito feliz. E já tem um outro projeto, né, que eu te falei. Estou muito feliz também, vou aplicar ele também. E aí, de repente, vou aprender mais também com essas pessoas e vamos estar partilhando isso aí. Que vai estar aprimorando sempre, com certeza. Aprimorando sempre. Eu acho que é super válida essa reflexão, assim, de tu, que nem a nossa, acho que a primeira conversa a gente falou, mas a gente contextualizou o que aconteceu, né? E agora a gente está dando um caráter mais técnico mesmo, de como é que foi mais um passo a passo, assim, mais um checklist, assim, que talvez seja um pouco mais prático, né? Para quem quer testar isso também, quem quer realmente para diminuir aquela etapa de tá aí agora, né? Então tu já deu uma facilitada ali para a pessoa se centrar tem norte, né? Isso, ter um norte. Ter um norte. E eu acho que isso é super válido, e como tu disse, é bom porque daí tu vai aplicando, tu vai vendo o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que é questão de especificidade de um projeto ou de outro. E enfim, assim, só vai aprimorando outras pessoas, como tu disse, vai trocando com outras pessoas vão te ajudando. E tomara que esse outro projeto que tu tenha também seja tão incrível, que dê resultados para tu colher mais sobre esses seus métodos de pesquisa, que eu acho. Eu espero. Porque, assim, para mim está sendo muito prazeroso aprender e fazer, assim, fazer aprendendo, sabe? Sim. E fazendo e aprendendo. E agora, nessa última, ainda estamos, né, nessa nossa ação, né? Agora, a parte da pesquisa a gente começou antes, a gente começa antes, né? Aí a gente dá um pause, a gente já aplicou, já temos as devolutivas, só que aí a gente precisa fazer o pós. Aí o pós é outra etapa, né? Vai ser outro aprendizado, porque nós vamos precisar de um tempo, né? Pra gente, que nem a Sinara falou, nós vamos precisar deixar eles lá curtir o namoro ali do prédio reformulado, né? De tudo arrumadinho. Aí, a hora que passar aquela parte do namoro, a gente volta lá para ver como que eles, o que impactou na vida deles, né? E com certeza, não tem como não ter impactado positivamente. Não tem como, não tem dúvida. Alguma coisa, eu acho que como a gente mesmo diz, não tem fórmula, né? Nós somos todos diferentes, né? Mas com certeza, eu acho que na somatória ali vai ser muito mais ganho do que perda. Com certeza. Só de simplesmente a gente ter um olhar, né? Eu já falei isso também na primeira conversa, a gente dar esse olhar para eles, para um lugar que normalmente é mais negligenciado, só bota o que precisa da maneira que dá, sem nem pensar direito. Então, só de ter profissionais que pararam para pensar naquilo ali, naquele ambiente, de uma maneira mais funcional, de uma estética melhor, enfim, de elementos que tragam um maior bem-estar, com certeza já vai valorizar muito o ambiente. Não tenho dúvidas que os feedbacks serão positivos. Depois a gente que vai calcular o quão positivo. Depois a gente volta aqui para contar, né, Mari? Isso aí. Eu tô curiosa também para saber como é que Eu também. Tô morrendo de curiosidade para ver tudo arrumadinho, tudo feito. E para ver a carinha das pessoas, né? Exatamente. Principal. Então tá, Ivia, eu acho que era isso. É um pouco mais curta essa nossa conversa, mas acho que era bem essa a intenção, né, de a gente conversar mais objetivamente sobre o assunto. Um beijo e obrigada de novo pela sua disponibilidade. Obrigada a você, Mari, super parceira. Obrigada.